Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Fé, Salvação e Obras. Hoje, neste vídeo, eu gostaria de falar com você a respeito do método de interpretação alegórico das Escrituras. Talvez você nunca tenha ouvido falar esta palavra, mas com toda certeza você já ouviu um pregador fazendo uso deste método nas suas pregações. Esse método consiste na ideia de que há uma mensagem alegórica, supraliteral em toda a Escritura. Dessa forma, ressignificando as passagens bíblicas, substituindo os elementos ali descritos por outros, você consegue ter uma compreensão mais elevada do que aquela passagem bíblica quis dizer. É importante desde já salientar que não há nenhum problema em você ler as Escrituras exprimindo dali os seus princípios e aplicando os seus ensinos em situações paralelas do nosso cotidiano. Vou dar um exemplo do que eu estou dizendo. Não há nenhum problema em você ler a passagem que Davi vence Golias e buscar ali inspiração para, em Deus, você vencer os seus gigantes. É uma abordagem alegórica perfeitamente aceitável. O problema da interpretação alegórica das Escrituras é quando o significado alegórico atribuído pelo pregador ou pelo teólogo se desconecta da mensagem literal, ou pior, vem a contradizer a mensagem literal do texto. A mensagem literal é sempre o aspecto mais importante que deve ser considerado pela interpretação. Toda abordagem alegórica deve obrigatoriamente ter amparo na mensagem literal do texto. Mas por que eu estou tratando deste assunto com você? Porque a teologia da substituição, aquela que nós falamos dela no nosso estudo a respeito do Shabat, ela faz uso da interpretação alegórica das Escrituras para ressignificar muitas passagens, excluindo Israel e inserindo a igreja onde ela não deveria estar. Vemos este método sendo amplamente utilizado tanto na epístola de Barnabé, como nos escritos dos pais da igreja, como Orígenes e Agostinho. Todos os pais da igreja usaram e abusaram do método de interpretação alegórica das Escrituras para substituir Israel pela igreja na leitura dos profetas. Um dos exemplos do mau uso deste método nas Escrituras é o que nós encontramos em Isaías capítulo 2, verso 2 e 3, onde lemos: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos, e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2, 2 e 3. O que o texto está literalmente dizendo é que o monte da casa do Senhor, onde estava construído o templo de Salomão e aonde ele será reconstruído, será enaltecido acima de todas as capitais da terra, e para lá concorrerão todas as nações. Muitos povos irão ao templo para adorar ao Eterno e aprender a sua lei, porque de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Isso acontecerá nos dias do milênio, quando Yeshua estará reinando sobre toda a terra, com seu trono estabelecido em Jerusalém. Mas os teólogos dirão que não, que o monte da casa do Senhor não é o templo, mas sim o próprio Deus. E que Sião não é a Jerusalém física, mas sim o Israel espiritual. E que as nações concorrerão para o cristianismo para aprender dos cristãos a lei de Deus. Bom, o problema que nós encontramos aqui é que, além da interpretação alegórica se desconectar do texto literal, ela ainda o contradiz. Perceba que o texto literalmente está enaltecendo a Jerusalém e a Israel. E a interpretação alegórica está excluindo Israel da história e atribuindo tudo à igreja. Veja, há nas Escrituras muitas promessas para os gentios que se achegam a Deus através do Messias Yeshua. Não se trata aqui de negar que aqueles que dentre as nações se acheguem a Deus têm bênçãos ou promessas. A questão aqui é negar a restauração de Israel.
Deus tem uma promessa de restauração para com Israel. E a teologia da substituição, através da interpretação alegórica, nega este fato. Veja como o apóstolo Paulo fala a respeito desta restauração prometida. Digo, pois, porventura rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Romanos 11, 1 e 2. E no mesmo capítulo ele ainda continua dizendo: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Romanos 11, 15. E no final ele nos alerta: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Romanos 11, 17 e 18. E ao final, o apóstolo conclui dizendo que: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 25 e 26. Perceba que a interpretação alegórica de Isaías capítulo 2, que substitui Israel pela igreja, contradiz o ensino apostólico a respeito da restauração de Israel. Por isso, nós devemos estar atentos ao que a Bíblia diz, e não ao que os homens dizem que ela diz. Devemos nos ater ao texto, dentro do seu contexto original, e rejeitarmos todo o ensino que contradiga as Escrituras. Como disse no início, é perfeitamente válido aplicar as Escrituras em nosso contexto, traçando paralelos entre situações daquilo que as Escrituras apresentam e aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Mas devemos ter o cuidado de jamais ferir aquilo que o texto está dizendo literalmente. Interpretar corretamente as Escrituras é fundamental para o desenvolvimento de nossa fé. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e que o Eterno os abençoe.